Você já sentiu que tem algo dentro de você te impedindo de avançar, mas você não consegue identificar o que que é? E se eu te dissesse que isso tem nome e uma explicação super profunda? Hoje eu vou te contar o conto do Barba Azul, um dos maiores símbolos da autossabotagem, e eu vou te ajudar a entender como você pode silenciar esse sabotador interno de uma vez por todas. Fala, loba maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mente e Corpo Leve. Eu sou a Maju Rezende, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e futura psicóloga, e hoje eu vou te contar uma história que vai mexer profundamente com você, o conto do Barba Azul. Como ele tá diretamente ligado à autossabotagem e como ele revela padrões que muitas vezes a gente nem percebe. Eu vou te mostrar símbolos por trás dessa história e te trazer 3 lições poderosas e também reflexões que vão te ajudar a silenciar esse sabotador, tá bom? Esse sabotador interno. Fica comigo, porque isso pode transformar sua vida. Então bora lá pro conto, né? Não vamos enrolar não, eu preciso te contar o conto. Eu sei que às vezes é meio, nossa, mas vai contar uma história aqui. E só pra deixar claro, né, se você ainda não percebeu, se você ainda não viu outros contos por aqui, esse conto é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu amo tanto. E aí, eu vou contar esse conto do Barba Azul, que é clássico. Então, o que é esse Barba Azul? Como é que é esse conto? Se você não conhece, senta que lá vem história. O Barba Azul é um homem grande, conhecido por ser terrível e temido. E ele tem uma barba azul, por isso que chama Barba Azul. Ele tem uma barba azul, estranho, né? E aí, ele é como se fosse um mágico fracassado. E ele tem um passado obscuro, meio tipo, não sei, sabe? Meio estranho por aí, enfim. E ele tem queda por mulheres e ele corteja 3 mulheres, 3 irmãs ao mesmo tempo nesse recorte da história, né? Tem essas 3 irmãs e aí eles saem pra um café da tarde, tipo, vamos fazer um piquenique com cavalo e não sei o que no campo. E aí as 3 irmãs, as 2 mais velhas, ficam meio assim... Gente, estranho esse cara, né? Barba azul, grande desse jeito. Tem uma história... Não sei não. Elas ficam com o pé atrás. Mas a irmã mais nova, ingênua, ela se encanta. Tipo, ai não, ele não é... Sabe, tem uma pulguinha atrás da orelha, mas tá tudo bem. Acho que é coisa da minha cabeça, vamos lá. Ela ignora seus próprios instintos. E aí ela se envolve com o Barba Azul e se casa com o Barba Azul. E aí, após o casamento... O casal vive aparentemente bem no castelo, tipo, lindo, maravilhoso, tá tudo certo. E o Barba Azul precisa viajar. E ele entrega pra esposa um molho de chaves. E ele fala assim, olha, explora esse castelo, fica à vontade, minha casa é sua casa, né, casamos, agora tudo que é meu é seu. Pode explorar, mas essa chave aqui, você não pode. Essa chave você não pode usar. Essa chavinha, uma chavinha pequena. Essa você não pode usar. Então ela não pode usar aquela chave. E aí, beleza, ele vai viajar, tudo certo, ela fica na dela. Só que as irmãs vão visitar a irmã mais nova, no castelo lá. E elas falam... E aí ela conta, tipo, eu não posso usar essa chave. E elas ficam, nossa, que coisa mais estranha. Não, você vai usar essa chave sim, a gente vai entender por que não pode usar essa chave. Que isso, né? Aí elas começam a usar a chavinha em várias portas. Até que elas abrem um cômodo, que é a porta da chavinha. E é um cômodo sombrio, escuro, né? Claro. Cheio de ossos de mulheres. Bizarro, né? Bizarro. E aí, elas descobrem que são ossos das ex-mulheres do Barba Azul. E aí, nesse momento, a chavinha começa a sangrar. Ela começa a sangrar e mancha a roupa da irmã mais nova, da esposa, né? Mancha a roupa, ela guarda no guarda-roupa. E aí, ela só tem roupas claras, assim, e começa a manchar todas as roupas dela. E aquela coisa maluca. E aí, o Barba Azul volta de viagem. Nesse meio tempo ali, ó, nesse caos, no meio do furacão, ele volta. E claramente ele descobre a traição, né? Ele já chega assim, ó, bravo, entendeu? E aí, ele fala, cadê a chavinha? Cadê a chavinha? E ela desesperada. E ele fala, agora você será a próxima vítima. E as irmãs não estão mais na casa, foram embora pra pedir ajuda. A esposa, né, a irmã mais nova, ela fala assim, me dá 15 minutinhos pra eu orar. Né, pra eu fazer uma conexão aqui, pra eu ficar bem pra morrer, né? Deixa eu me despedir aqui rapidinho.
E aí ele fala, beleza, pode ficar com seu tempinho de 15 minutos. E nesse tempo ela berra, busca ajuda. E aí dá tempo dos irmãos, que ela também tem irmãos, que não foram citados antes, mas ela tem. E dá tempo deles chegarem e matarem o Barba Azul, libertando a irmã mais nova, a esposa. Bizarro, né? Bem bizarro. E também a gente fica meio assim, mas o que isso tem a ver? Então, bora lá entender. Se você já pegou, ótimo. Se não, vamos lá entender os símbolos disso. Tudo, o que representa cada coisa. Então, começando pelo lindo Barba Azul. Ele, gente, é bizarro, mas ele representa o lado sombrio de nós mesmas. Ele tá aqui. Não é uma coisa externa, um homem que... Não, ele tá aqui dentro, sabe? Ele é um sabotador que limita e corrói. Ele impede o nosso crescimento, ele proíbe que a gente explore o conhecimento, que é simbolizado pela sala, pela aquele quarto onde tinha os ossos das mulheres. Ele não deixa a gente ver, ele não deixa que a gente enxergue a verdade, a realidade. E ele sussurra frases como, você não é boa o suficiente, não vai dar certo, o que você tá pensando, quem que você acha que você é, sabe assim? E a esposa, ela simboliza... uma luta entre a ingenuidade e a busca pela verdade interior. Essa luta que a gente vive, assim, de autoconhecimento, sabe? E de ingenuidade, muitas vezes. Ela representa o quanto a gente pode ceder ao medo, quanto muitas vezes a gente cede ao medo, e que depois também, muitas vezes a gente descobre a força para enfrentar esse predador interno, principalmente se a gente busca ajuda, autoconhecimento, terapia. O que é a chavinha, né? Eu tô trazendo símbolos, mas a gente vai conversar, tipo, de uma forma mais fluida também. Mas a chavinha sangrando, ela representa... quando a gente abre a porta, né, ela representa o acesso a partes escondidas da nossa mente. O nosso verdadeiro eu. Algo profundo, enraizado, nosso, verdadeiramente nosso, entendeu? Então é assim, o acesso, tá? É o acesso ao que nessa abordagem acredita que é o inconsciente, algo mais enraizado. E o sangue que sai dessa chavinha, né, simboliza que uma vez que a gente descobre algo importante, que a gente vê a verdade, não tem como ignorar. Sabe aquela coisa, não dá mais pra desver? Sabe uma coisa assim? Então é quando a gente entende que, por exemplo, a gente tem um sabotador, que a gente sabe que ele tá lá dentro, que ele tá ali, que tem verdades, que tem o nosso instinto, a gente não consegue mais ignorar. Claro, a gente tem que estar muito com atenção pra isso, porque o mundo acelerado e tal faz a gente esquecer dos nossos instintos e deixar que o Barba Azul, que o nosso autossabotador, que a gente se sabote, que isso tome conta, porque a gente deixa o instinto de lado, a gente não abre o quarto, entendeu? Então, aí tem algumas lições, lembra que eu falei que eu ia falar 3 lições que a gente consegue tirar desse conto? Uma questão que eu já comecei aqui falando da chavinha é que a gente tem que tomar muito cuidado pra não ignorar nossos instintos, sabe? A esposa, a irmã mais nova, ela ignorou sinais claros de perigo, porque ela se deixou levar por uma tarde, por um encontro com aquele cara. Só que ela não se questionou, ela não olhou pra dentro e falou, será que faz sentido? E muitas vezes, como eu falei, com a correria a gente não se questiona, a gente sai fazendo, a gente sai deixando o Barba Azul tomar conta. E isso mostra o risco da gente viver nesse piloto automático e não se questionar, e não olhar pra dentro, e não trabalhar o autoconhecimento. Aí a outra questão, a segunda lição que a gente pode tirar é o quanto o conhecimento, a consciência nos liberta. Esse molho de chaves, principalmente a chavinha, ela simboliza a liberdade de explorar, entendeu? Eu tô te dando, aqui ó, tá nas suas mãos, entendeu? Só que ao mesmo tempo, o Barba Azul, ele limita aquela liberdade. É uma liberdade limitada ali, que ele fala, você pode, mas não pode, né? Vai, mas não vai. Então, e essa chave, essa questão dessa limitação, é um acesso ao conhecimento, entendeu? Então assim, você pode, mas você precisa querer. Você pode silenciar, você pode ter acesso ao conhecimento, mas talvez essa verdade seja dolorosa. Então, será que... Desculpa o jeito de falar aqui, mas será que você vai ter peito pra isso? Sabe assim? É mais ou menos isso. Tipo, será que você vai encarar essa verdade? Precisa ter força pra encarar. Mas é libertador encarar.
Te tira desse limbo da autossabotagem, sabe? E a terceira lição aqui é transformar o veneno em antídoto. Então, assim, a gente não consegue eliminar o autossabotador. Ele faz parte da gente. O Barba Azul é um pedacinho da gente. Não tem jeito de, tipo, tira, limpa. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o que a autora sugere, né? A Clarissa, que é psicóloga junguiana, ela sugere que a gente conheça esse lado sombrio. Então, se questione. Bate um papo com o seu sabotador, sabe isso? Toma um chá com ele. Deixa eu te entender. O que você tá me sabotando, meu filho? Questiona esse homem, entendeu? E aí, pra gente poder usar aquele sabotador a nosso favor. Então, assim, como que eu uso isso? Como que eu conduzo esse sabotador pra eu silenciar ele e ter um antídoto pra superar esses desafios? Pra silenciar ele. Como que eu uso dele, assim, ó, eu conheço a verdade, eu conheço o meu sabotador e eu falo, silêncio, lindo, eu que mando aqui, sabe? É mais ou menos isso. Então, conhecer, eu acho que é uma coisa assim, esse conto fala sobre sabotador, sobre intuição e sobre consciência e conhecimento. Sabe, eu acho que são essas 4 palavras-chave, assim, que trazem a verdade. E o quanto o autoconhecimento liberta, né? Traz essa clareza. E aí, eu quero te fazer uma pergunta aqui pra você refletir. Me fala, mulher, deixa nos comentários aqui o que o seu sabotador, o que seu Barba Azul tem te impedido de fazer. Pensa nisso. Nossa, eu queria fazer isso, mas não fiz. O que foi? Quantas vezes você deixou de lado os seus projetos, seus sonhos, as suas ideias? Meu Deus, tive uma ideia, mas é muito mirabolante. Ah, não, mas não vai dar certo. Ah, eu não tenho. Não dá, entendeu? Quantas vezes você duvidou de você mesma? O Barba Azul, dentro de cada mulher, é a insegurança, o medo, a falta de autoconfiança. Então, mulher, eu fiz esse episódio aqui pra te ajudar a abrir seus olhos. Pra você, depois que você vê, não desvê, entendeu? Aquela coisa. Então, enfrenta, busca ajuda, sabe? Lê sobre autoconhecimento, lê esse livro maravilhoso, acompanha os episódios aqui. Então, a gente precisa reconhecer esse veneno e transformar ele em antídoto, pra silenciar, ou de repente, aí tem outros contos que a gente vai trazer também, traz também essa relação, mas sem ser essa relação tóxica, mas uma relação saudável, né, com o masculino, porque representa também isso, né, mas enfim, é mais complexo. Tem um outro conto que chama Manauí, que é muito legal também, que é meio que fazer as pazes com isso, meio que tem a ver, mas não assim diretamente, mas acompanhe os próximos episódios que eu vou fazer quando chegar esse capítulo. Eu vou fazer sobre ele também. Agora, mulher, eu vou contar uma coisa pessoal, uma coisa que aconteceu comigo, que tá no livro e eu fiquei chocada. Eu preciso te contar, tá? Então, pode ser que fique um pouquinho mais longo aqui, mas eu acho que você vai gostar de saber. De verdade, às vezes você vai se identificar, vai ficar chocada comigo, tá? Então, assim, agora que a gente falou do Barba Azul, eu quero te contar uma coisa que tá no livro e aconteceu comigo, como eu já falei aqui. O que acontece? É um sonho, que eu já vou te contar. Mas, dependendo da abordagem da psicologia, principalmente a psicanálise e a psicologia analítica junguiana, essas abordagens, elas dizem que os sonhos, eles representam algo. Que eles são algo que o nosso inconsciente tá querendo dizer. Outras abordagens, comportamental e tal, fala que é só tipo, memórias aleatórias. Então você que conhece das abordagens, vê o que faz sentido pra você. Mas mesmo eu gostando muito das comportamentais, pra mim ainda faz sentido alguma questão de sonho, porque aconteceu comigo, já vi um monte de gente falando, eu fico chocada. Mas bora pro sonho. Então, quando eu tava, 2021, o ano do sonho, e eu estava criando a minha mentoria Loba, e eu estava lendo o livro, só que eu não tinha chegado nessa parte, chocada, tá? No meu sonho, eu morava numa casa na árvore, no meio da floresta, e tava de noite. E aí, um homem invadiu a casa com uma faca, e ele queria me machucar, tipo... Eu percebi, ele vai me machucar. Lógico, uma faca. Aí eu saí, tipo, fiquei desesperada e tal. Tentei ligar pra pedir ajuda. Tinha um telefone na casa da árvore. E eu tentei ligar, não sei o que. Mas eu não conseguia. Eu corri desesperada. Eu desci as escadas aí da casa da árvore pra tentar fugir. E aí eu acordei assim, ó, coração palpitando, muito chocada. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que pareceu muito real, sabe? E aí, agora, a ligação com o Barba Azul e o livro. Que tá no livro. Aí, depois de um tempo, lendo o livro, eu fiquei tipo assim, foi muito sincrônico, entendeu? Eu fiquei assim,
explodindo cabeça. Eu tava lendo o livro, e aí eu cheguei nesse capítulo do Homem Sinistro nos Sonhos das Mulheres. E aí tem lá no livro, tá lá, só se você abrir você vai ver, que lá eles falam: o predador natural da psique não se encontra apenas nos contos de fadas, mas também nos sonhos. E aí, esse é um tipo de sonho universal, que, assim, todas as mulheres... É assim, muito difícil uma mulher chegar aos 25 anos e não ter esse sonho nenhuma vez, sabe? Assim, às vezes tem mais. Eu já tive 2 vezes, eu vou contar aqui, tá? Fica aqui comigo. Então, como é que é esse padrão desse sonho? A mulher tá sozinha, geralmente, ela tá em casa, no ambiente, assim, e do lado de fora tem uma pessoa tentando invadir, um ladrão, e geralmente não, é homem, tá? É uma figura masculina. E ela tenta ligar pra pedir ajuda, mas aí o cara invade e fica dentro da casa dela e ela acorda. Gente, o meu sonho, repetir o meu sonho, mas tá lá, só se eu olhar no livro, eu fiquei chocada. E aí, o que significa? Tá falando, mas não fala o que significa esse lindo sonho. Lindo entre aspas, né? Mas enfim, o que significa esse sonho com um homem sinistro? Indica uma mudança psíquica, de um nível de comportamento para outro mais maduro. Então é um aviso de que a vida precisa mudar, sabe? Que você tá meio na inércia, tipo, bora mulher! E aí é uma situação difícil, que é uma mudança, uma situação psíquica, né? Ou é uma situação de mudança psíquica e pode ser uma escolha difícil também. Tá? Pode ser só uma mudança, como pode ser uma escolha difícil. E o objetivo do sonho é provocar um insight, uma tempestade interna, assim, tipo, meu Deus, que força você a se mover, a trabalhar, pra avançar, pra sair dessa sabotagem. Tipo, bora, minha filha, não se sabota não. E é um portal pro próximo passo de conhecimento, de autodescoberta, nesse processo de individualização. E aí, gente, isso é muito doido, porque na época eu tava procrastinando a mentoria Loba. Eu tava criando, mas não tava realmente rompendo. Tava meio, sabe? E me deu muita força. Foi um choque necessário que me ajudou a sair dessa inércia. Que me ajudou a romper e falar, agora vai. E realmente foi. Foi muito legal. E aí eu tive um outro sonho semelhantíssimo, tipo, muito igual, muito parecido. Acho que não era na casa na árvore, mas era numa casa e tal, enfim. Não lembro exatamente, mas tinha um invasor, tinha um cara querendo me machucar, eu saí correndo e acordei nem sobressalto. Foi em 2024. E detalhe, esse segundo sonho foi na madrugada do meu aniversário. Gente, eu tô muito chocada. É sério. Tipo assim, eu fiz esse roteiro já faz um tempinho. E aí eu lembro, eu falo, meu Deus, não é possível que isso aconteceu, sabe? Eu tava com um momento de muita mudança também, sabe? Tava, tipo, precisando de um empurrão, sabe? É muito doido. E aí eu tava assim, a mentoria Loba tava fluindo muito bem. E eu tava na dúvida se eu iniciava a faculdade de psicologia ou não. E aí, assim, eu falei, não tem por onde. Eu preciso fazer essa faculdade, sabe? E aí esse sonho, foi essa tempestade que tem que... Vai, minha filha, para. Para de se sabotar, você precisa fazer isso, sabe? Então, é isso, né? A psicanálise, ela traz essa questão de que esse sonho, a psicanálise, e principalmente aqui nesse livro, a psicologia junguiana, tá? Traz que é o inconsciente mandando uma mensagem em forma de símbolo, que é o Barba Azul, tá? Ele representa, nesse sonho, esse invasor representa o seu Barba Azul, entendeu? E aí... Nos meus sonhos, ele apareceu que é um homem me perseguindo e trazendo à tona aspectos inconscientes que eu precisava trabalhar, que eu precisava romper. E aí, mulher, depois desse relato pessoal aqui, me conta, você já teve um sonho assim? Deixa nos comentários, por favor. Preciso saber se eu não tô ficando doida, né? Porque eu já conversei com outras mulheres, mas e se foram só essas mulheres que eu conversei? Eu preciso saber, me conta. E também, só pra deixar aquela cutucada reflexão final aqui, já comenta também, se você for comentar o seu sonho, já comenta pra mim. O que você tem deixado de fazer por medo de falhar? Que projeto você abandonou por se sentir incapaz, falar, não, que isso, eu fazer tudo isso? Jamais. E o que você faria, essa aqui é legal, hein? O que você faria se você confiasse 100% em você? Mulher, seguinte, quanto mais a gente se conhece, menos a gente dá espaço pra esse Barba Azul, pra ele dominar nossas escolhas. A chave pra sua liberdade, a chavinha do conto, tá aí com você, tá nas suas mãos. Eu tenho certeza, ela tá aí em algum lugar escondido. E aí, pra você acessar
esse conhecimento, essa consciência, você precisa de autoconhecimento. Precisa se conhecer. Fica aí a dica. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar um like aqui pra mim, porque isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais mulheres que, assim como você, querem ter uma mente e um corpo mais leve. Se inscreva no meu canal e ative as notificações para sempre receber as melhores orientações sobre como ter uma vida mais leve e saudável. Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau!